A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. O vídeo de hoje vai ser sobre o agir e a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? A gente sabe que existe o agir e a gente sabe que existe a manifestação, né? Então, esse assunto é um assunto muito delicado, porque muitas pessoas, principalmente muitos cristãos hoje, eles não sabem como é a presença do Espírito Santo na nossa vida e na vida de alguma pessoa, né? A gente ainda não sabe como é uma pessoa que ela é totalmente usada pelo Espírito Santo, né? Primeiro, a gente tem que entender que o Espírito Santo ele faz parte, né, da Trindade, que é Deus Pai, o Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, né? A palavra do Senhor vai dizer em João, capítulo 16, que o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, isso já é a manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, né? A palavra do Senhor também vai dizer em João, capítulo 14, versículo 26, assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele além dele ser a Trindade, que ele está no Pai e no Filho, ele também é o Consolador que viria, né? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo, ele veio, né, para que todos tivessem vida e vida com abundância, né? O propósito de Jesus Cristo foi morrer naquela cruz para que todos nós tivéssemos, através do sangue de Jesus, que os nossos pecados fossem remidos, né? Mas para os nossos pecados serem remidos, a gente tem que confessar o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele falou que quando ele voltasse para o Pai, ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador. Então, o Espírito Santo, na nossa vida, quando a gente aceita o Senhor Jesus, ele passa a ser o Consolador. Só que quando ele vem, né, sobre nós, ele vem como Consolador, só que depois que ele entra na nossa vida, acontece a manifestação dele na nossa vida. Que a manifestação do Espírito Santo na nossa vida vem acerca dos dons espirituais, né? Eu sempre falo que qualquer pessoa que ela tem um dom espiritual, o Espírito Santo tem que estar habitando na vida dela. Mas também a palavra do Senhor fala, né, que Deus, ele é santo e ele é justo. Então, o nosso Deus, ele nos deixa dicas de como a gente tem que saber como é uma pessoa usada pelo Espírito Santo, né? Porque a palavra diz, né, para que ninguém vos engane, né? A gente conheceria a árvore pelo fruto. Então, o propósito desse vídeo é para que nós cristãos e as pessoas que ainda não são cristãos, que quando vê esse vídeo, elas venham a entender qual é a complexidade do Espírito Santo nas nossas vidas, porque o próprio Espírito é que nos conduz. O próprio Espírito é que nos faz a gente ser uma pessoa transformada, porque é Ele que faz a transformação na nossa vida, né? Ele é que, quando ele entra na nossa vida, a gente muda completamente o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, né? E a palavra do Senhor, ela é tão perfeita que a Bíblia, ela vai nos ensinar acerca do Espírito Santo.
né? E também a gente também tem que ter muito cuidado, porque a palavra do Senhor vai dizer que há um só pecado não tem perdão, né? Que é aquele que blasfema contra o Espírito Santo do Senhor. Então é muito bom também a gente ter cuidado com as coisas espirituais e principalmente quando o Espírito Santo tá, né? A gente tem que ter cuidado com isso, de não blasfemar, né? Eu sempre falo, a gente tem muitas coisas que é normal a gente duvidar, porque nós somos seres humanos. Mas a palavra do Senhor diz que a Deus ninguém prove, né? Tem pessoas que dizem assim, eu vou fazer prova de Deus. Não, a Bíblia diz que a gente faça prova do Espírito que diz ser da parte de Deus. Só que quando diz do Espírito que vem ser a parte de Deus, não está falando do Espírito Santo, né? Só que a palavra do Senhor, ela diz que vários são os dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a gente não pode provar o Senhor, mas a gente pode provar se aquilo que a pessoa está falando procede de Deus ou não. Mas a gente não está provando o Senhor, a gente está provando, né, daquela pessoa o que ela está dizendo. Porque se aquilo for da parte de Deus, Deus vai provar para você. Se não for, Deus não vai provar. Então, continuando aqui, né, no capítulo 16 de João, o versículo 13 vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, né? Então, esse é o Espírito Santo na nossa vida, né? E isso já era a promessa que o Senhor tinha deixado para nós de que ele viria, né? Então, aqui já é o agir dele. Só que a manifestação do Espírito Santo, agora a gente vai lá pro livro de Atos, capítulo 2, né, que vai falar sobre a descida do Espírito Santo, né? Porque depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que ele subiu de novo para os céus, os discípulos, eles estavam esperando a descida do Espírito Santo, né? E agora, Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que lhe falassem. Ou seja, a própria palavra vai dizer, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, sobre acerca dos dons espirituais, que vários são os dons, mas o Espírito é o mesmo. E a gente viu isso agora em Atos, porque desceu sobre cada um deles um tipo de língua, né? Só que o Espírito Santo era o mesmo. Era ele que impelia que aquelas pessoas falassem, né? Ou seja, aí já é a manifestação do Espírito Santo, né? E com essa manifestação veio o dom, né? E quando eles falaram em línguas, veio o primeiro dom de línguas, né? Veio o dom de línguas. Só que nós sabemos que a manifestação do Espírito Santo, ela não é só para o dom de línguas. Ela é para o dom de curar, para o dom de louvar, para o dom de orar, para o dom de ter discernimento, para o dom de profetizar, né? E o dom de línguas foi o primeiro dom da primeira manifestação do Espírito Santo ali naquele momento com os apóstolos, né? E até então que quem estava ali que não entendia diziam que eles estavam embriagados, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que pro mundo, o que a gente faz da parte de Deus é loucura, mas para nós que conhecemos, que somos libertos, né, na palavra do Senhor, aleluia, é poder de Deus, né? Então, quando isso aconteceu,
que aconteceu o dom de línguas, eles falam, quem estavam ali, algumas pessoas incrédulas, né? Porque quando acontece também de algumas pessoas, elas não creem, né? E realmente elas dizerem, né, que algumas pessoas eles estavam bêbados, né? Estavam embriagados, né? Só que não era, né? Era a manifestação do Espírito que estava por vir. Ou seja, uma das manifestações do Espírito Santo na vida da pessoa é o dom que ele traz. Se é o dom de língua, qualquer dom que Deus lhe deu, então o Espírito Santo ele já está na sua vida, né? Só que a palavra do Senhor vai dizer, né, que a gente tem que deixar ele agir, né? A gente tem que dar lugar ao Espírito Santo, né? E continuando, né, o Espírito Santo é ele que nos dá força, é ele que nos dá o ânimo, é o Espírito Santo que quando a gente está triste, ele nos faz a gente se lembrar quem somos nós em Deus, né? Outra passagem muito bonita sobre o mover do Espírito Santo é sobre um discípulo chamado Estevão, né? Que a palavra do Senhor vai dizer que ele foi preso e ele foi morto apedrejado. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando ele foi ser apedrejado, o Estevão estava cheio do Espírito Santo, né? E ele olhou para o céu, né? E o céu se abriu e ele viu a glória de Deus e Jesus, né? Ou seja, uma pessoa movida com o Espírito Santo, ela tem Deus se revela a ela, né? A palavra do Senhor vai dizer também que Deus se revelou ao Filho, né? E se aprover ele se revelaria a alguém, né? A palavra do Senhor vai dizer. Então, nessa parte dessa palavra, Deus se revelou a Estevão, né? Mas ele estava cheio do Espírito Santo, né? Estava cheio do Espírito Santo. E nos dias de hoje, nós temos que ser bem-aventurados em sermos cheios do Espírito Santo, aleluia. Porque é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que faz a gente ter uma vida boa com Jesus. É o Espírito Santo que faz a gente ter aproximação com o Senhor. É o Espírito Santo que reluz, aleluia, na nossa vida. É o Espírito Santo que ilumina nossos pensamentos. É o Espírito Santo, aleluia, que tira tudo aquilo que não é de Deus de dentro de nós. Mas a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo, né? E também a palavra do Senhor vai dizer que a gente também não pode entristecer o Espírito Santo. E às vezes acontece isso, da gente entristecer o Espírito Santo, porque também nós não somos falhos. Nós também somos falhos, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós somos pessoas que dia após dia procuramos melhorar em Cristo Jesus, né? Na pessoa de Jesus que a gente tenta ser semelhante, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele disse que a gente seja imitadores de Cristo, né? Então, tem momentos que é difícil a gente imitar Jesus, mas só o Espírito Santo, aleluia, que pode nos levar, pode nos conduzir para a gente continuar, em nome de Jesus, imitando ao Senhor e seguindo os passos deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, né, de conhecer o Espírito Santo, né? Muitos também não conhecem o Espírito Santo. A gente não conhece, né? A gente não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele sempre esteve na nossa vida, né? Ele sempre esteve nos sondando, esperando a gente dar lugar a ele, o Espírito Santo, né? E, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem que, em nome de Jesus, saber, né? Como é o agir do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.